Hoje temos alguém que nasceu em Santiago do Cacém, no Alentejo, estudou em Coimbra e agora vive em Bruxelas, porque é eurodeputado independente desde 2019. Foi membro do PAN durante 8 anos, mas agora integra o grupo parlamentar Os Verdes, Aliança Livre Europeia, no Parlamento Europeu. É feminista, vegan, ativista pelos direitos dos animais, diz que deve a sua vida ao Serviço Nacional de Saúde. Já vamos perceber porquê. Francisco Guerreiro, muito bem-vindo. Olá. Deste-me ordens para te tratar por tu. Sugeriu, Não gostas, sim. Estás à vontade. não gostas da formalidade com que se tratam os eurodeputados? Não. Até Mas porque sentes essa eu não me formalidade? defino pelo meu cargo. Mas sentes que há uma formalidade maior desde que és eurodeputado no tratamento? Em alguns meios, sim, percebe-se, mas na generalidade tento ser o mais informal possível. Este teu nome, Guerreiro, até parece que foi pensado. Tens uma história de vida, para alguns diria, difícil. E para quem não sabe, nem sempre te chamaste Francisco. Soubeste sempre que eras adotado ou lembras-te do momento em que percebeste? Sobre sempre, porque lembro-me, aos 3 anos, os meus pais me irem buscar, portanto, à família de acolhimento onde eu estava. E desde sempre eles me disseram que eu era adotado, mas que era exatamente a mesma coisa e, portanto, nunca tive nenhum problema relacionado com isso. Portanto, Como é que se explica uma criança que é adotada? Dizendo que és adotado e que estava numa família, mas que essa família não te pôde criar e que estás numa família que te ama muito. Tão simples quanto isso. E nunca viveste afligido por isso, de forma alguma? Não, de modo algum. Aliás, até às vezes brincava a dizer que estava no Bahia, a dizer que era adotado e as pessoas pensavam que era verdade, mas óbvio que isso é disparatado. É muito normal, não tem qualquer problemas com isso e é mesmo muito natural, portanto, é a mesma Mas há coisa. pais que escolhem não o fazer. Sim. Achas que... É uma decisão de cada família, de cada casal, mas eu acho que dizer a verdade não traz nenhum dissabor, muito pelo contrário, é uma abertura, é uma honestidade e assumo que cada casal que adote ama ainda mais do que se tivesse, se calhar, um filho, porque é um desafio muito grande, não é? Acolher no seu seio uma família, uma criança que não foi gerada por eles, portanto, desde que haja amor, tudo resulta. Eu sei que foi a tua mãe, a mulher que te criou, que te passou o gosto pelas causas ambientais. Como é que ela o fez? Ela era professora de Biologia, portanto sempre teve uma grande sensibilidade para as causas ecológicas e no fundo sempre falei com ela sobre tudo o que era vida selvagem, a necessidade de preservarmos o planeta e lembro-me sempre, ao domingo, vermos o BBC Vida Selvagem e era nesses momentos que também ia despertando um pouco esta sensibilidade mais ecologista. E as coisas mais práticas do dia-a-dia, como apanhar de lixo em florestas, foi Isso, também a panca tua mãe? própria, isso é a panca própria, não sei bem porquê, desde pequeno faço isso, se calhar porque me faz muita confusão e não consigo mesmo perceber o porquê é que temos uma sociedade tão suja e muitas vezes com atos que são tão simples como guardar um pedaço de lixo ou resíduo e deitá-lo no recipiente certo. Portanto, faz muita confusão e como não gosto de estar à espera de ninguém, tomo a ação nas minhas mãos e vou limpar. Já todos temos a experiência de ter feito isso, pelo menos em praias. Normalmente há iniciativas nas praias. Também fizeste em praias? Eu faço em todo lado. Em todo lado? Consegues ir de férias e ver lixo e não fazer nada? Não. Aliás, houve um episódio curioso que, quando eu estava ainda a namorar com a minha atual mulher, fomos a uma praia no Porto Covo, e era uma praia que estava isolada, estávamos apenas os dois, e fomos, depois do almoço, e estivemos lá cerca de 5 minutos, e eu disse só, olha, vou só aqui apanhar um pouco de lixo, e foi até ao final da tarde, em que depois ela ficou um pouco chateada, mas a praia ficou efetivamente limpa, e ela não conseguiu deixar de rir, porque o que eu disse foi, pois, realmente, passou um bocadinho de tempo, mas a praia está toda limpa. Sim, e vais sozinho ou levas a família? Consegues mobilizar a família para essa atividade quase desportiva? Sim, que é apanhar lixo? Vou sozinho, vou com a família, vou com amigos, às vezes aparecem desconhecidos. Nós, quando fomos de lua de mel, fomos à Tailândia e numa das viagens parámos numa das ilhas, aquelas ilhas mais tradicionais, as Pipi, e o barco avariou e nós tivemos que ficar lá mais um período, e então comecei a limpar a praia, a Sandra começou a limpar também comigo e depois no final estávamos todos a limpar, portanto pessoas que não se conheciam de lado nenhum, e acabámos, e até tenho uma foto muito gira, que estamos todos à volta do lixo que recolhemos, portanto isto às vezes é mesmo contagiante e naturalmente se eu vou fazendo, mais pessoas fazem, não há uma regra. Falaste agora de uma viagem à Tailândia, tens cuidados ambientais quando viajas? Sim, infelizmente na minha profissão eu tenho que viajar bastante, portanto tenho sempre o cuidado de ir de transportes públicos ou, quando tenho que me deslocar de automóvel, transportes elétricos. Sou vegan, portanto isso também ajuda bastante. Vieste no carro elétrico aqui? Se eu vim no carro elétrico, não, vim no meu carro que é podre, que é um Opel já de há bastantes anos, portanto estou à espera de o trocar por um elétrico.
mas enquanto não o troco, utilizo o mesmo carro que é muito, muito antigo. E tens normalmente plástico nas malas de viagem? É Ou raro, é raro. Como é que fazes agora com as máscaras? Com as máscaras, por obrigatoriedade do Parlamento, tem que usar máscaras descartáveis, infelizmente. Mas tendencialmente uso uma que se reutiliza. Mas muitos estabelecimentos pedem máscaras descartáveis, portanto, infelizmente, tenho que as usar, mas depois descarto-as no sítio. Mas tirando as máscaras, não vai encontrar nada de plástico dentro da tua mala? Não? Acho que não. Não? Posso ver? O que é que trouxeste? Trago muito poucas coisas. Ora Se calhar bem, para a surpresa, não? o que é que temos aqui? Um telemóvel que diz Change is in your hands. É um Fairphone. É um telemóvel que se pode mudar as peças e, portanto... Muda-se as peças como? Abre-se o telemóvel, imagina a câmara a avarias, tiras a câmara, depois outra câmara, e que por acaso já aconteceu, e acabas por não ter que trocar o telefone inteiro. E pronto, é uma das maneiras também para garantir que... É um telemóvel sustentável? Não é sustentável, mas é tendencialmente... É menos insustentável? É menos insustentável, sim. Portanto, é um passo. Não conhecia. Não, é um Fairphone, O software podia ser melhor, mas pronto. Mas usas todos os dias? Uso todos os dias. Muito bem. E aqui, o que é que temos? Uma carteira? É uma carteira... Antiga? Muito antiga, de cortiça, que me foi oferecida e que continua a ser a carteira do costume, portanto já toda desgastada, e quando durar vai continuar. Portanto, tem aqui... Continuas a usá-la, mesmo no Parlamento Europeu? Sim, Deixam-te sim, entrar sim. com ela? Deixam, sim. Temos aqui mais temos 3 objetos. Aqui imagino que seja a água del cano. Costumas beber. Exato, portanto esta botija, que acaba por ser o meio para evitar o consumo de descartáveis, plásticos descartáveis, garrafas descartáveis, encho. E dizias-me há pouco, antes da entrevista começar, que não tens quaisquer problemas em beber água da torneira. Não, na sua generalidade não, especialmente em Portugal. Já na China. Nunca fui. Portanto. Vamos aqui até Coimbra. Aos tempos que passaste na cidade de estudantes, tiraste comunicação social. Porquê? Querias ser jornalista? Não, eu comecei por economia, portanto tive 2 anos em economia, um pouco também por influência do meu pai, mas depois desagradou-me bastante o que eu estava a tirar e não achei grande piada. E então fui para a comunicação social, porque sempre tive muita facilidade em comunicar e pensei de alguma maneira que podia ajudar na área do jornalismo também, fazer algum tipo de investigação ou em áreas que me fossem mais apaixonantes, nomeadamente do ambiente. Mas depois também me desiludi, tive algumas experiências na área do jornalismo estágios? E depois estágios e depois também algumas experiências que não foram as mais positivas e depois também acabei por deixar e a vida se foi encaminhando nesse sentido. Para onde é que se encaminhou quando te desiludiste com o jornalismo? Eu fiquei em Lisboa, portanto estive a trabalhar em lojas de roupa, depois fui para Coimbra outra vez e estive a trabalhar numa empresa de análise de estudos de mercado, em que um dos clientes era a Comissão Europeia, portanto fazia a imagem mediática do Durão Barroso e da Comissária para a Justiça e Cidadania Viviane Reding, e depois despedi-me e fiquei um ano a trabalhar para o partido do qual já não faço parte, para o Bono, e depois as coisas foram se desenrolando, portanto tivemos a eleição do primeiro deputado, onde fui convidado para ser assessor parlamentar, e depois fui o candidato ao Parlamento Europeu, do qual tivemos uma eleição histórica com cerca de 5%. E porquê é que desvinculaste do PAN? Desvinculei-me porque, apesar de ter dado muitos anos ao partido, ele desviou-se da sua matriz, portanto é claramente atualmente um partido de esquerda, quando antigamente não defendia nem a esquerda nem a direita, tinha um paradigma realmente inovador, hoje em dia está capturado por pequenos interesses, pelos interesses de partidos tradicionais, por dinâmicas de partidos tradicionais, e, por exemplo, deixou de defender causas que para mim são basilares e que foram também uma das causas que me fez candidatar ao Parlamento Europeu e que está no programa das europeias, que é a implementação de um rendimento básico incondicional, ou seja, um rendimento para todos os cidadãos mensal, que é independente da sua condição de estar em emprego, de não estar em emprego, de ser homem, mulher, alto, baixo, portanto, desde que esteja num determinado espaço geopolítico. Mas foi mais fácil para ti sair do PAN do que ficar e tentar regressar à gênese daquilo que era a ideia do partido? Mas nós tentámos, eu e várias pessoas tentámos dentro do partido, só que claramente houve uma clivagem e, portanto, mesmo ações que se queriam fazer que iam contra os próprios princípios do partido, e eu, acima de tudo, também fui eleito para o Parlamento Europeu e devo defender a instituição para a qual eu fui eleito, portanto, nunca faria nada que fosse contra esta instituição e, portanto, entre partidarismo ou a instituição para a qual eu fui eleito, prefiro defender naturalmente a instituição para a qual fui eleito e o programa também para o qual fui eleito, por isso é que estou a cumprir criteriosamente, não tenho um site onde as pessoas podem ver todas as medidas, todas as ações que eu faço, tenho 100% de transparência com quem me reúno, tenho no meu próprio site também os valores das despesas que gasto, portanto, mais transparente que isto. Ficaram amigos no PAN?
Ficaste lá com amigos? Fiquei com pessoas que ainda lá estão e militam e que sentem também que foi, se calhar, um processo muito mal gerido, porque a própria estrutura do PAN não tinha a capacidade de gerir estes conflitos de modo externo, portanto, com uma visão fora de quem estava diretamente em conflito. Mas a vida continua, eles têm o seu trabalho e eu tenho o meu. Mas achas que é um partido que tem condições para continuar a crescer em Portugal? Eu acho que não. Se calhar tem, por falta de desinformação. O PAN continua a ser um partido muito pouco escrutinado, infelizmente, e continua a viver muito soundbites. Portanto, não consegue implementar um projeto económico e social que realmente as pessoas percebem no seu dia-a-dia. E isso era também uma das grandes batalhas que eu e várias pessoas tinham lá dentro, que nós tínhamos que sair da esfera do soundbite e começar a propor algo concreto que as pessoas conseguissem rever. Mas acho que o soundbite não é um problema só do PAN, é um problema de vários partidos. Acredito que sim. Em Bruxelas és o primeiro vice-presidente da Comissão de Agricultura e do Desenvolvimento Rural. Esta ligação à agricultura e ao desenvolvimento rural vem de onde? Do Alentejo? Eu acho que veio um pouco da importância de dar valor a uma área que é muito pouco falada e que tem um impacto muito grande na descarbonização da economia, na própria fixação de pessoas no interior, na mitigação dos impactos das alterações climáticas e no bem-estar animal, que é inevitável, não é? Uma joga com a outra. E no fundo era darmos um corpo maior a esta área que é muito fundamental na nossa economia, com uma visão mais nova, portanto sou mais novo na comissão e claramente sendo vegan também trago um aporte diferente e portanto era um desafio muito grande e também foi algo que me foi confiado pelos Verdes no Parlamento Europeu, foi esta possibilidade de estar numa comissão que é muito conservadora, a tentar, com os dados científicos, mostrar que temos que caminhar claramente para um ser diverso. Sim. Também fazes parte do intergrupo LGBTI, que é uma causa que te é querida. Porquê? Porque estamos a falar de direitos humanos e quando falamos de direitos humanos temos que dignificar também quem mais sofre com esses ataques que são constantes e hoje em dia, infelizmente, na União Europeia temos vários países que têm feito ataques errados a estas comunidades e, portanto, nada como dar a cara e o meu apoio em muitas ações a esta comunidade sempre que eles necessitam, porque, no fundo, nós ainda vivemos, e há um mapa que até é proposto anualmente pela ILGA, que mostra quais são os países mais pró-comunidade LGBTI. Portugal, felizmente, está bastante razoável, portanto, está bem nestas temáticas, mas há muitos outros países onde estas comunidades são muito atacadas e o nosso papel não é defender só quem vota em nós, é defender os 460 milhões de europeus que vivem neste espaço. Então, mas até quando é que achas que vamos viver num mundo em que chamamos comunidade às pessoas LGBT? Não sei, se calhar pela dinâmica, pela semântica, se calhar para definirmos, para conseguirmos explicar um pouco mais a nossa mensagem a quem não está nessa comunidade, mas no fundo não há qualquer diferença, mas se calhar é a nível semântico, é a nível de oratória. Já participaste em marchas Pride? Sei que já estiveste em marchas pelo clima hoje mesmo, Sim. Estiveste numa, e marchas de orgulho gay? A última que estive ainda foi aqui em Lisboa, portanto depois veio a pandemia, acabei por não conseguir fazer mais nenhuma marcha e atualmente a última foi cancelada em Lisboa, se não me equivoco. Por causa do Covid? Por causa do Covid, portanto não consegui participar. Tens uma bandeira LGBT? Tenho no meu escritório também. E o que é que diz aquelas pessoas que dizem que não faz sentido haver marcha gay porque não existe a marcha do orgulho hétero? Não, estamos a falar de duas realidades completamente diferentes, não é? É a mesma coisa que dizer que não teria que haver uma marcha de direitos civis ou de emancipação da mulher, porque elas já existem na sociedade, são panoramas completamente diferentes, ou realidades completamente diferentes, e é dar uma voz também ao que ainda falta fazer, e portanto nesse campo, felizmente em Portugal, e mesmo partilhando com os meus colegas eurodeputados, creio que estamos muito alinhados, e felizmente vamos caminhando para uma vertente ainda mais progressista. Agora vamos aqui acelerar o ritmo, temos uma rubrica de perguntas rápidas, as perguntas são rápidas, as respostas também. Eu pedia que olhasse ali para a câmara quando estivesse a responder. Cães ou gatos? Gatos. Porquê? Porque tenho gatos e amo gatos, não desconsiderando os cães, mas gatos para mim fazem todo o sentido. Animais ou clima? Clima, porque se falarmos em clima e biodiversidade, os animais também estão incluídos, humanos e não humanos. PAN ou os Verdes? Os Verdes, Aliança Livre Europeia. Alentejo ou Lisboa? Alentejo. Alentejo ou Bruxelas?
Alentejo. Sempre Alentejo. Essa é fácil. Praia ou campo? Um pouco de ambos. Peixe. Já fui mais de praia, mas agora é um pouco de ambos. Peixe ou carne? Tofu, Gabinete ou marchas? marchas. RBI, realidade ou utopia? Uma utopia que terá que se implementar rapidamente. Livres ou PS, se só pudesses votar um destes dois? Livre ou PS? Depende das circunstâncias. Era para quê? Para o Parlamento Europeu? Era para autárquicas? Para as que varia. legislativas? Para as legislativas? Eu possivelmente votaria livre porque é um partido com menor expressão e o PS já tem votos suficientes. Bloco ou PCP? Abstenção. Porquê? Porque não me revejo mesmo Mas não- em visões, se calhar, um bocado mais extremadas. Sobretudo Mas a não há nível aquela ideia de quando não sabemos bem quem votar, votamos no menos mal? Pois, mas não sei se haverá menos mal entre. O Bloco e o PCP? Depende. Para as legislativas também? Sim. Eu PCP não consigo votar mesmo, portanto Bloco. teria que ir para o Bloco. E porquê não conseguirias votar no PCP? Não, porque não consigo encarar um partido que não assume que um regime comunista chinês, por exemplo, é ditatorial, que valida regimes como a Coreia do Norte. Portanto, não é por eles estarem cá e defenderem, sim, boas medidas, mas que não o contradizem com outros regimes. Não consigo mesmo validar. Iniciativa Liberal ou CDS-PP? Eu diria iniciativa liberal, pelas partes liberais, na parte económica, se calhar era mais CDS. Ok. É uma escolha difícil, porque o modelo económico liberal não, Mas não, qual é não me que, suscita qual nada. destes partidos achas que vai acabar primeiro? Qual é que vai acabar primeiro? Não sei, não depende de mim decidir. Olha, voltando aqui, agora vamos abrandar o ritmo, voltando aqui ao RBI, como é que poderia ser implementado em Portugal? Teríamos dinheiro? Não representaria um aumento brutal na carga de impostos dos portugueses? Primeiro nós temos que partir do pressuposto que temos que fazer experiências piloto. Portanto, não é de hoje para amanhã que se vai implementar um rendimento básico incondicional em Portugal. Portanto, isso parece-me um facto. E partindo dessas experiências, que demoram o seu tempo e terão o seu universo, a sua amostra, vamos calcular o real impacto económico e financeiro da medida, porque, como nós podemos ver, pode ser uma medida que previne uma série de custos económicos. Por exemplo, se nós investimos €1 na saúde mental, estamos a poupar €10 no futuro. Portanto, todo este modelo económico tem que ser repensado numa perspectiva de prevenção. E depois, sim, se nós combatemos a corrupção, que cerca de 18 mil milhões de euros são utilizados ou desviados anualmente em Portugal para a corrupção, se combatermos também a economia paralela, que agora em tempos de Covid, e percebe-se porquê também, ronda os 45 mil milhões, ou estima-se que ronda os 45 mil milhões, mas que tendencialmente são 25 mil milhões de euros. Portanto, há aqui uma série de fatores que nos ajudariam também a financiar esta medida, sendo que também haveria uma alteração no modo fiscal, como nós trataríamos também certos agregados. E, obviamente, isto tem que ser uma medida que tem que ser estudada, tem que ser debatida, mas não me parece que seja a parte económica a mais relevante, até porque nós iríamos ganhar algo que é fundamental na nossa vida e que nós perdemos constantemente, que é tempo. E criaríamos uma sociedade mais independente e onde realmente não tínhamos um Estado paternalista que decidia tudo o que nós fazemos. E, portanto, irmos com calma, começar a debater o tema. Eu também digo posso anunciar aqui que vou lançar um documentário sobre o rendimento básico incondicional, que depois estará gratuito e acessível a todas as pessoas na minha página, franciscoherrero.eu, e onde teremos esses capítulos todos, portanto, tudo o que tem a ver com pobreza, desigualdade, igualdade de género, como é que se financia, mundo rural. E que valor é que tens na tua cabeça para... Que valor? Que valor é que poderia ser atribuído a cada pessoa? Não, isso tem que ser debatido com mais cuidado, mas nunca um valor que não seja o que se assume que seja condigno para subsistir. Portanto, o salário mínimo tendencialmente é o que se assume, é o contrato social que se assume que qualquer cidadão consegue viver condignamente. Podemos questionar se o salário mínimo é ou não suficiente para viver condignamente. E mas seria atribuído a partir dos 18 ou logo à nascença? Isso é outro debate que tem que ser feito. Portanto, há pessoas que defendem que deve ser a partir dos 18, para ser até gradual, mas se for realmente incondicional, poderá ser desde a nascença, mas depois pode-se questionar, ok, se essa pessoa fica com acesso ao dinheiro, que não ficará porque é muito jovem, se ficará numa conta poupança, se não ficará. Portanto, isso são detalhes de um debate que ainda está por vir, mas a incondicionalidade pressupõe que, no futuro, todos os cidadãos receberão este rendimento. Francisco, estiveste hoje numa marcha climática, participas em muitas? Nas que posso, sim.
E como participante neste tipo de marchas, vês naturalmente que a maior parte dos participantes são jovens estudantes. Achas que esta é uma bandeira das gerações mais novas? É se calhar pelo alerta que lhes foi feito por outros ativistas, nomeadamente a Greta, que também apelam que realmente se saia às ruas e se mobilize. Mas isto deve ser uma batalha de todos nós, portanto, não terão que ser os jovens que terão este peso nas suas costas, e teremos de ser todos nós, portanto, desde os que trabalham, os que não trabalham, os que estão em posições de privilégios, têm mais capital, menos capital, porque no fundo isto vai afetar-nos a todos. Agora, naturalmente, se calhar quem está mais sensível é quem está com o futuro hipotecado, e naturalmente isso cria muita ansiedade. Já se fala em efeitos como a ansiedade climática, que existe, e talvez haja essa urgência por parte mais destes jovens do que de outras faixas etárias, mas a luta é de todos. E achas que há políticos com visões ultrapassadas em matérias sobre o clima? Para mim, parece-me que a generalidade da classe política tem essas visões ultrapassadas quando defendemos modelos produtivistas, extrativistas, quando continuamos a promover uma sociedade bastante consumista, quando não temos a implementação de uma economia realmente circular, e quando também não concebemos que muitos dos hábitos que nós temos, por exemplo, os hábitos alimentares, têm que ser alterados. Não por imposição, óbvio, mas por necessidade. Pensar que nós conseguimos ou poderemos comer a quantidade de proteína animal que comemos atualmente é completamente insustentável, ou que podemos trocar de roupa sempre que nos apetece é completamente insustentável. Portanto, promover esse estilo de vida é claramente estar em contraciclo com as mudanças que todos nós temos de fazer. Quais é que achas que são os principais desafios ambientais em Portugal? Em Portugal, a eleição de realmente um partido ecologista para o Parlamento Nacional, penso que ainda falta ocupar esse espaço, com propostas que muitas vezes são racionais e não vivem do soundbite, como eu disse. E depois os cidadãos também terem uma percepção que também eles vão ter que mudar de alguns estilos de consumo na sua vida diária. Eu sei que não é fácil e porque estamos muito habituados, até culturalmente, a ter alguns hábitos de consumo, nomeadamente alimentar, mas teremos todos que mudar substancialmente o nosso modo de estar, o nosso modo de nos deslocarmos, o nosso modo de vestir, o nosso modo de comer, se queremos realmente fazer uma transição o mais suave possível para uma sociedade descarbonizada. Agora, ela também não deve ser, o ónus também não deve ser todo nos cidadãos, como é óbvio, e deve haver políticas públicas que ajudem esta transição. Têm sido aplicadas aquelas multas que até foram uma ideia do PAN sobre as beatas, as pessoas que deitam beatas para o chão. Sim. Tem havido muitas pessoas apanhadas nessa situação? Duvido. Aliás, eu fui um dos grandes promotores dessa ideia. Aliás, a ideia não foi inicialmente do PAN, foi de uma organização que é da sociedade civil, portanto, que falava da questão das taras das beatas, e nasceu daí, sim, um projeto que depois foi vertido em lei. Mas o que eu vejo é que não se passa nada, porque basta-nos olhar para a rua para ver pessoas a ter esse ato. Eu, muito educadamente, sempre que vejo, peço às pessoas para terem esse cuidado, e muitas vezes até apanho a própria beata e ponho-a no lixo para mostrar que a poluição não é dessa pessoa, é de todos nós. Portanto, no fundo, de modo muito educado, há pessoas que realmente veem que sim, cometeram um ato menos positivo, há outras que se chateiam um pouco, portanto, sim, há pessoas que eu não tenho gostam. conhecimento de ninguém que tenha sido multado. Eu também não. Ainda gostava de conhecer alguém, porque as pessoas continuam a deitar beatas para o chão. Quando é que decidiste tornar-te vegan? Sempre foste? Não, foi quando vi um documentário que se chamava Terráqueos, Earthlings, e que via a realidade da produção industrial alimentar, e do dia para o outro deixei de comer produtos animais, tanto carne como peixe. Daí o tofu. Exatamente. E portanto não quis ser complacente com essa atividade, e hoje em dia, porque também estudei muito mais essa área e felizmente temos muito mais informação, não consigo conceber na minha vida consumir animais que são sencientes e, portanto, têm a percepção clara. Foi fácil abdicar da proteína animal de um dia para o outro? Para mim foi. Não em termos de saúde ou fraquezas? Não, nada, tudo tranquilo. Até porque fui acompanhado pela minha médica de família e faço análises regularmente, portanto é só saber como substituir e não há qualquer problema. E a família também embarcou nesse modo de viver? Sim. É uma escolha... Tens 2 filhas, não é? Tenho 2 filhas, sim. Uma também de 14, são vegan? Sim, uma de 14 e outra de 2 anos e meio. Sim, sou vegan. Mas na escola e assim não consegues controlar?
O que Não são consigo, comer. mas confio nelas e elas fazem, quer dizer, a bebé é condicionada pelo que Sim. nós lhe damos, como é óbvio, mas se eventualmente mais à frente quiser comer outro estilo de comida, não lhe vamos privar. Agora, naturalmente, se ela vive connosco, se ela prima dos mesmos valores que nós, ela não consome nenhum produto animal e tenho a certeza que quando ela crescer um bocadinho mais e nós lhe explicarmos porquê, ela vai perceber e vai, E quando ela pedir e para ir ao vai aderir. McDonald's, como é que vais Se fazer? se uma McDonald's tiver uma opção vegan, não há problema nenhum. Ahm, então, tens um gato adotado e também uma Sim. coelhinha de pecuária resgatada. Quantos animais é que já quiseste resgatar e não conseguiste? Porque também não há espaço para tudo. Sim, demasiados, mas lá está, eu também sou responsável ao ponto de só poder resgatar e adotar os que eu consigo cuidar. Portanto, não sou nenhum acumulador, felizmente. Se pudesse, tinhas uma marca de Noé. Teria um espaço maior e adotava mais animais, sim. Mas daí também a importância de políticas públicas que garantam que estes animais não são abandonados ou se são abandonados, depois as pessoas sejam responsabilizadas por estes atos. Mas qual é a tua postura quando vês um cão abandonado, por exemplo? Chamas alguém? Chamo, claro. Qual- Felizmente não tenho visto muitos, portanto... O que é que se deve fazer nessa situação? Quem é que se deve É falar às contactar? autoridades municipais, portanto, que normalmente estão envolvidas com os centros de recolha oficiais e eles delegam, portanto, essa função de retirar o animal da rua ou identificá-lo, pode ter fugido, e depois dar-lhe o destino que ele deve ter, ou voltar para casa, ou ficar retido num centro de recolha oficial, ou ser dirigido para alguma associação de bem-estar animal que trabalhe em parceria com o município, mas continuamos a ter problemas muito graves de sobrepopulação porque faltam fundos para ajudar nas esterilizações, faltam fundos também para apoiar as pessoas e as famílias para essas esterilizações, muitas pessoas não têm a capacidade de o fazer, portanto é um trabalho contínuo que deve continuar a existir. E que país é que está mais avançado em matérias de direitos dos animais ou que seja exemplar para nós? Depende, se falarmos a nível de direitos de animais de pecuária, poucos estão bastante evoluídos. Há naturalmente regulamentos que definem que haja parâmetros de mínimos de bem-estar animal, mas acho que estamos muito longe de ter uma real política europeia, por exemplo, de bem-estar animal. Felizmente a legislação vai ser revista agora nestes próximos 2 anos. Eu estou com um relatório também relativamente aos animais de pecuária, portanto, como é que nós havemos de melhorar a legislação para os animais de pecuária, e isto envolve também transporte de animais vivos, envolve cadeias de consumo mais curtas, portanto, a nível de animais de pecuária, é um tema bastante denso e que nos próximos anos possivelmente teremos algumas melhorias, não as que eu desejo, porque realmente eu sou uma vertente bastante abolicionista pessoal, portanto, mas que de modo geral teremos melhorias significativas, creio eu, nessa área. Depois temos as pescas, que é uma área que nunca é falada, portanto, onde não existe bem-estar animal, portanto, é uma matéria que continua num grande vazio e que é preciso mais estudos, é preciso realmente medidas mais vinculativas, nomeadamente na aquacultura, onde não há muitos estudos sobre o bem-estar destes animais, que se sabe que são sencientes, e, portanto, há aqui uma série de caminhos que tem que ser trilhado e que demorará ainda mais tempo do que os animais de pecuária, porque não são animais tão próximos como a nós, porque não são... Há uma diferença quando nós tratamos de animais de pecuária, que são mamíferos, são terrestres, do que animais que são marinhos. Mas nós sabemos também da importância destes animais e dos estoques piscícolas para a regeneração da biodiversidade. Portanto, é um tema denso que vai demorar o seu tempo. E sentes que consegues fazer mais estando no Parlamento Europeu do que estando em Portugal, nessas causas, as matérias LGBTI, direitos de animais, o ambiente? Eu não consigo mesurar bem o impacto que tem, portanto, há sempre muito que nos escapa da nossa percepção, porque há muitas ações que nós temos nas redes sociais, mas nós não sabemos o efeito que elas têm depois nas pessoas, nas comunidades. Agora sinto claramente que, como eurodeputado, há um papel muito importante quando se muda um regulamento, quando se muda uma diretiva ou quando se implementa nova legislação que tem incidência sobre todos os Estados-membros e que influencia diretamente cerca de 460 milhões de europeus e depois outros milhares de milhões de cidadãos no mundo, porque nós temos relações bilaterais e multilaterais com outros blocos. Portanto, claramente o papel como eurodeputado é catalisador de uma mudança muito positiva. É pena os verdes europeus ainda só terem 10% do Parlamento. Mas e estás a gostar desta nova vida de eurodeputado em Bruxelas? Sim, ou seja, Era bastante, como imaginavas? É bastante gratificante poder estar a trabalhar em prol de medidas que foram vertidas num programa e conseguir vê-las concretizadas, ou pelo menos aproximadas desse objetivo. É uma grande honra, sem dúvida, poder levantar-me todos os dias e servir publicamente estas causas. Agora, que é desafiante porque também
estou longe da minha família e essa é a parte que se calhar mais me custa, ter que viajar quase semanalmente e estar longe das minhas filhas e da minha mulher, mas foi um compromisso de família, portanto estamos Sim. todos nisto pelo menos mais 3 anos, e então é um sacrifício. Aproveitas essas viagens para ler, o que é que costumas ler? Relatórios ou literatura ou jornais? Costumo ler trabalho, portanto aproveito para acelerar trabalho e raramente leio alguma coisa pessoal, portanto infelizmente não tenho tido muito tempo para ler livros, que é o que eu gosto. Infelizmente ainda não ando naqueles iPads, nem naqueles Kindles, porque não gosto. Portanto, gosto de escrever e não tenho tido muito tempo para ler livros, mas é isso. E relação com os média? Ainda compras jornais? Não, vejo quase jornais tudo. digitais? Não, vejo quase tudo. Sim, sou assinante digitais, leio quase tudo nas redes sociais e depois sigo alguns jornalistas específicos, internacionais, que falam de temáticas que me são queridas, muitas ONGs, portanto vejo muito o que é reportado por várias ONGs, como já mencionei, a Liga Europa, várias associações ligadas aos direitos do bem-estar animal. Há uma associação que eu sou plenamente apaixonado, que é a Sea Shepherd, que é o que eu digo sempre, se não fosse eurodeputado e agora tivesse 2 meninas, estava lá como voluntário, portanto a salvar baleias, e portanto tenho uma paixão imensa por essa ONG. E em redes sociais, onde é que é mais fácil encontrar? Se alguém quiser falar contigo, contactar, dar-te uma ideia para o Parlamento Europeu, usas mais Twitter, Instagram? Twitter, Instagram ou Facebook, basta mandar uma mensagem e eu Qual é o respondo. preferido? É igual. Vais às 3 redes todos os dias? Sim. No Twitter apresentas-te como feminista. O que é ser feminista? No fundo é dar voz a uma causa que tem sido esquecida, porque estamos a falar de uma maioria. As mulheres nunca foram uma minoria, mas são tratadas como tal. E nesse sentido eu sou mais um aliado da causa feminista, tentando, dentro do meu espaço pessoal e do meu espaço profissional, ter as medidas mais progressistas possíveis para que haja uma equidade e uma igualdade entre géneros, que não é só o género masculino e feminino, mas que no fundo se pode resumir a isso, e então acho que essa é a minha definição muito simplista do que é ser feminista. O que é que te ocupa neste momento no Parlamento Europeu e o que é que gostavas de fazer até ao final do mandato? Como eu disse, eu agora estou ocupado com um relatório sobre bem-estar animal na pecuária, portanto, que aconselhará a Comissão a mudar a legislação de bem-estar animal na pecuária em todos os Estados-membros, portanto, naquela revisão mais alargada da legislação em torno do bem-estar animal, portanto, é esse o grande foco, e vou ter algumas reuniões para a semana sobre essa matéria na Comissão da Agricultura. E depois o que eu vou estar mais focado é a questão do rendimento básico incondicional, onde lançarei o documentário e onde quero também que haja um debate mais aprofundado, e sei que vai haver muitas críticas, o que é positivo, portanto um debate construtivo, baseado na ciência, mas que eu tenho a certeza que será um avançar de uma medida que é importante experimentar em Portugal. Neste documentário teremos cientistas, teremos pessoas da FAO, teremos pessoas das Nações Unidas, teremos políticos da esquerda e da direita, teremos académicos, teremos vários tipos de abordagens. Eu acho que isso é fundamental para se abrir o debate e se poder caminhar no sentido da inevitabilidade, porque para mim é inevitável que vai ter que haver um rendimento básico incondicional, mesmo por causa do desemprego tecnológico que está a acontecer e que é um tema que não é debatido com a seriedade que se devia debater, e que vai criar imensa instabilidade social. Portanto, temos de ter uma rede de apoio para todos e que não seja discriminatória. Já te interessavas pelo projeto europeu, pela União Europeia, antes de te tornares eurodeputado? Sim, mas era um pouco distante e também não percebia bem as instituições. Portanto, eu acho que é à medida que se vai aprendendo, à medida que vamos pesquisando e naturalmente agora fazendo parte da instituição que percebe os seus mecanismos. E eu acho que essa também é uma responsabilidade nossa, dos deputados europeus, é tentar transmitir isso aos cidadãos, como é que funcionam as instituições, como é que eles podem também ajudar, como é que eles podem acrescentar valor e no fundo também mostrar como é que nós, ou porque é que nós também devemos reestruturar as instituições para elas se tornarem mais próximas dos cidadãos, que é algo que deve ser pensado nos próximos tratados. Tu mesmo acabas de dizer que não sabias muito bem como é que funcionava o projeto europeu a nível de instituições. Cá em Portugal, várias pessoas da classe política também não sabem muito bem como é que funciona. Que tipo de iniciativas é que podíamos fazer, além desta Fonte Europa, para aproximar as pessoas, os jovens e também tentar baixar a abstenção?
Eu acho que o pedido direto de participação em programas, portanto, hoje em dia qualquer pessoa pode agarrar num telemóvel, fazer um podcast, há muitos podcasts, há muitos programas que se podem partilhar nas redes sociais. É importante chamar os eurodeputados e confrontá-los criticamente, no modo positivo, mas criticamente, sobre o trabalho que eles têm feito, visões da sociedade, para também poder chegar a mais pessoas e a mais faixas etárias. Podem-se iniciar iniciativas europeias de cidadania, que são precisas cerca de 1 milhão de assinaturas para levar um tema a debate no Parlamento Europeu, por exemplo, está a acontecer com o rendimento básico incondicional, e no fundo tentar ao máximo fazer com que os eurodeputados estejam, porque há uma semana que é a Semana Verde, que é uma semana em que nós podemos estar no país, a trabalhar no país, e portanto nessa semana tentar ao máximo que os eurodeputados também vão a esses sítios, estejam presencialmente em debates, em colóquios, nas redes sociais. Acho que é uma maneira muito fácil de aproximar também o trabalho que lá é feito dos cidadãos. E voltar ao PAN? Não. Nem no fim do mandato? Não. E voltar ao Alentejo? Volto sempre, todos os anos, felizmente. E voltar a Bruxelas, quando é que voltas? Volto na segunda-feira. Segunda-feira. Então, olha, vou fechar a tua mala e agradecer-te por este Ok, tempo obrigado. e por nos ter aberto a mala. Obrigada. Obrigado.